Olá, meus irmãos, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, espero que estejam vivendo tempos de comunhão com o Senhor, comunhão com a família. Nessa hora nós temos uma palavra do Senhor para você. Antes nós vamos orar, pedindo a direção do Senhor, pedindo que o Espírito Santo de Deus atue nas nossas vidas nesse momento. Oremos. Pai, te agradeço nesta manhã pela noite abençoada de sono, pelo descanso do teu povo, da tua igreja, desta pessoa que nos assiste do outro lado dessa câmera, dessa TV, desse computador. Ó Pai, nós, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, ó Pai, com o coração aberto à tua palavra. Que nós possamos, Senhor, nessa hora sermos ensinados, instruídos, ó Pai, e alimentados com o teu poder em nós. Espírito Santo de Deus, atua de maneira poderosa em todos aqueles que estão agora participando desta mensagem, ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus. Usa a minha vida, Senhor, usa as minhas palavras e tudo que eu disser aqui, que seja para os meus irmãos, como fonte de alimento da tua palavra, para uma vida transformada, ser uma vida que seja vivida de acordo com a tua vontade. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, antes de mais nada, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe essa mensagem, seja um agente do Senhor ao divulgar essas mensagens às outras pessoas, que têm sido abençoado com elas. Também ative o sininho de notificações para que você receba as mensagens de antemão e possa nos acompanhar mais nesse canal. Escreva seus comentários, também desejo, no final da mensagem, que assim que nós pudermos, nós responderemos a todos vocês e podemos ali interagir também nessa ferramenta do próprio YouTube. Esses dias têm sido dias muito interessantes para todos nós. Nós temos vivido momentos atípicos e mal saberíamos nós, alguns meses atrás, que passaríamos por esses momentos. E essa manhã eu tenho uma mensagem do Senhor que eu tenho refletido nesses últimos dias, como tem sido o nosso olhar e a motivação em geral. Isso eu digo não somente dos cristãos, mas de todo ser humano que tem vivido essa expectativa, né, das pessoas, essa motivação em geral, né, durante a pandemia e a expectativa também após pandemia, que tem ocupado o meu pensamento e para onde eu tenho olhado, para onde eu tenho desviado o meu olhar. Essa tem sido a minha reflexão nesses dias. Pensando nisso, então, eu comecei a pensar na nossa relação com Deus. Pessoal, eu e Deus, onde sempre, desde o dia em que fomos apresentados ao Senhor, ou que passamos a ter conhecimento do divino, do celestial, vemos praticamente que todos nós, unanimemente, o entendimento de que Deus está no lugar superior ao lugar que nós ocupamos aqui sendo humanos. Sendo assim, esse lugar, por ser superior, na nossa visão, aquilo que nós entendemos, então, dessa nossa relação com Deus, esse lugar superior, tem uma representatividade, então, no alto. É algo que está superior a nós, está acima de nós. E vemos que na Bíblia, tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, existem alguns ensinamentos na Palavra de Deus, e a Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino, para a nossa correção. Então, olhar para a Bíblia, não somente olhar como uma história isolada no decorrer do tempo, mas olhar para a Bíblia como algo que vem nos instruir, vem nos corrigir, vem nos mostrar as verdades que estão apresentadas na Bíblia. E precisamos, ao nos relacionar com a Palavra de Deus, a buscarmos a Palavra e entendermos a Palavra nessa perspectiva. Ela é uma perspectiva muito interessante se pensarmos dessa maneira. Então olhamos para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, e encontramos vários exemplos de Cristo, até mesmo dos profetas, até mesmo dos grandes patriarcas, do patriarca da fé, aqueles que viveram comunhão com Deus, cara a cara, face a face. Vimos que existem algumas citações bíblicas, uns versículos que mostram que a relação do homem com Deus sempre foi uma revelação onde o homem ocupava um lugar, um determinado patamar, e Deus estava superior a esse patamar. Estudamos o tabernáculo nesses tempos e foi um tempo muito gostoso, muito rico. Podemos ver vários detalhes e mesmo que não tenhamos falado sobre todos eles, ainda continuamos meditando em cima dessa estrutura que foi Deus que direcionou Moisés para construir com o único objetivo, que Deus habitasse no meio do povo de Israel.
olhamos para toda aquela beleza que o tabernáculo representou e representa ainda, no entendimento de que tudo aquilo que foi feito apontava para a obra redentora de Cristo, mas olhamos para as instruções de Deus para Moisés, e tudo que foi feito ali com os seus mínimos detalhes foi instruído por Deus a Moisés. É interessante que a palavra de Deus diz que alguns que estavam ao trabalho no momento da construção daquela tenda, que era uma tenda móvel, que se movia junto com o povo no deserto, Deus usou alguns artesãos, algumas pessoas que bordavam também, e a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus estava sobre eles para dar a eles a criatividade, a direção, para que eles fossem usados pelo Espírito de Deus no trabalho artesanal dos elementos que compunham o tabernáculo. O interessante é que aquela tenda com suas colunas, ela possuía a cobertura que era feita com véu. Nós não vamos entrar nos detalhes desse véu que cobria o tabernáculo, mas o interessante é que Deus dá todas as instruções para Moisés para a construção, desde as colunas, a cobertura, os compartimentos, os elementos, os móveis, os utensílios de dentro do tabernáculo, foram todos orientados por Deus. A parte de fora ali, onde ocorriam os sacrifícios, onde tinha um altar do holocausto, onde tinha a pia de bronze com água, tudo isso, até mesmo as colunas que cercavam toda a parte externa do tabernáculo, a cortina da entrada do tabernáculo. É muito interessante olhar para todos esses elementos. Mas uma coisa interessante, que Deus instrui Moisés a realizar toda aquela construção, mas não há nenhuma recomendação de Deus com relação ao piso do tabernáculo. Se nós pararmos para analisar, essa tenda móvel foi construída para ser desmontada de tempos em tempos e se locomover de um lugar para o outro, junto com a peregrinação do povo de Israel no Egito, ou no deserto, desculpa, após a saída do Egito. Então eles peregrinavam pelo deserto, andavam andando pelo deserto, e aquela tenda era desmontada e montada. Então a única recomendação de Deus foi que não havia nenhum pré-requisito ou nada para ser feito no chão. O chão do deserto, terra batida. Então, pensando nessa perspectiva que nós estamos falando, da visão de Deus num patamar elevado, acima do nosso, nós podemos entender também que se cada um daqueles que entrassem naquela tenda quisessem observar algo que fosse algo belo e bonito, a visão teria que ser uma visão horizontal ou deveria ser uma visão vertical. Olhar para cima, olhar à sua volta e ver ali a tenda que cobria, os querubins que estavam bordados nas cortinas, e tudo que havia de mais belo estava em um campo superior ao nosso campo de visão natural. Fomos visitar no Jardim Bíblico essa estrutura réplica do tabernáculo, e já numa réplica construída agora, anos pós o tabernáculo, podemos ver que aquela estrutura réplica já é linda. Eu acredito que muito mais luxuoso e muito mais lindo foi o trabalho que Deus fez através do Espírito Santo, do Espírito de Deus, na vida daqueles artesãos, daqueles homens que trabalharam no tabernáculo. Então eu acredito que aquela estrutura no meio do deserto era uma bela estrutura que enchia os olhos de todos aqueles que contemplavam e viam aquela estrutura montada. No Colossenses, no capítulo 3, que é o texto que nós vamos meditar nessa manhã, Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3, a palavra de Deus diz assim. Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3, diz assim: Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Versículo 2. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus.
que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é a perspectiva e onde deve estar os nossos olhos. Em uma outra perspectiva. Figura do tabernáculo que apontava para a obra redentora de Cristo, ao chegar no tabernáculo, se olhasse para o chão, não conseguiríamos enxergar beleza nenhuma, porque o chão era de terra. Mas assim que elevar os nossos olhos e olharmos para as belezas que foram construídas por mãos humanas, instruídas por Deus, poderíamos ver algo belo, algo lindo, algo maravilhoso, fora de uma perspectiva de um olhar para a terra, de um olhar para baixo. E Paulo está dizendo aqui a respeito de um nosso olhar espiritual, do nosso olhar enquanto aquilo que nos chama a atenção e aquilo que nos prende. Em que perspectiva temos vivido? Numa perspectiva das coisas que são terrenas, na perspectiva de olharmos para essa terra, ou numa perspectiva de olharmos para as coisas celestiais, para as coisas que são do alto. Interessante também que existe um salmo muito bonito, Salmo 14, Salmos 14, eu quero que você pense comigo nesses salmos. Olha que lindo o que diz esse salmo, nessa mesma perspectiva que nós estamos trabalhando. Salmos capítulo 14, versículo 2. Salmos 14, 2 diz assim: do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, se há alguém que busque a Deus. Ou seja, Deus está um patamar superior ao nosso, está acima de nós, olhando de cima para baixo, para ver se tem alguém que está olhando de baixo para cima e buscando a Deus. Olha só, Deus olha para a terra e vê se alguém lá embaixo está olhando para cima, buscando a Deus. Que coisa linda! Salmos 14, 2. O Senhor olha então para baixo, para a terra, para ver se existe alguém olhando para cima, para a sua presença, buscando a sua face. Em Lucas, no capítulo 13, também existe um texto muito interessante, e nós vamos finalizando nossa mensagem com esse texto. Lucas capítulo 13, se você puder caminhar comigo também nesse texto, seria interessante você acompanhar junto comigo. Lucas 13, do versículo 11 ao versículo 13, a palavra de Deus diz assim: num sábado, vamos ler do 11 em diante. E chegando ali uma mulher, possuída de um espírito de enfermidade, havia 18 anos, ela andava encurvada, sem poder se endireitar, de modo nenhum. Ao ver a Jesus, a chamou e lhe disse: mulher, você está livre dessa enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Diz o texto que Jesus estava ali na sinagoga, chegando lá, tinha uma mulher, e o texto nos mostra que ela estava possuída de um espírito de enfermidade. E o tempo que ela estava possuída por esse espírito de enfermidade era 18 anos. E esses 18 anos ela ficava encurvada. Quem está encurvado, a única perspectiva que tem do seu olhar é para baixo. Não consegue olhar para cima. Não consegue direcionar os seus olhos para cima. E isso nós temos visto nos dias de hoje. As pessoas têm vivido dessa maneira. As pessoas estão olhando para baixo e cada vez mais assim elas continuam caminhando, olhando para a perspectiva de aquele que vive embaixo, na terra. Nós olhamos hoje, até podemos fazer uma comparação, a revolução tecnológica do momento, né, o objeto de desejo da humanidade é um smartphone. E hoje vemos que as pessoas estão tão, às vezes, concentradas, né, nas redes sociais, estão tão ligadas na internet e nas tecnologias, que o celular ele nos deixa numa posição onde nós ficamos exatamente dessa maneira, olhando para baixo, nessa perspectiva de olharmos para baixo. E às vezes ficamos tão vidrados naquelas coisas que nós vemos diante dos nossos olhos. Com um clique podemos sair do nosso país e ir para um outro país e passamos horas e horas ali meditando, olhando, vendo, né, perdendo nosso tempo às vezes, né, com as coisas que são ali de baixo. A palavra de Deus diz que essa mulher ela se encontrava com uma enfermidade que impedia ela de olhar para cima. Irmãos, é muito sério que nós vamos falar nesse mesmo aspecto. A igreja ela precisa agir como agente de transformação na vida das pessoas. Existem muitas pessoas que estão enfermas e conseguem só ter a perspectiva das coisas que são terrenas. E a missão da igreja é fazer aquilo que Cristo fez. Nós precisamos, como Jesus aqui diz a palavra de Deus, que ele disse: mulher, no próprio texto, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, imediatamente
ela se endireitou. Existem muitas pessoas que têm vivido na perspectiva desta terra e precisam de uma intercessão da nossa parte como igreja. Precisam do entendimento de que a vida que elas têm vivido, provavelmente, dependendo de algumas pessoas, têm vivido numa perspectiva terrena, que permite com que elas só consigam enxergar as coisas que são dessa terra. Nós vemos muitos textos na palavra de Deus que nos mostram também nos evangelhos que era hábito do nosso Senhor Jesus Cristo de se comunicar com o Pai olhando para cima. Mas quando eu olho para as atitudes de Jesus Cristo, quando eu olho para as coisas que Jesus disse, para as atitudes dele, as manifestações corporais de tudo que Jesus fazia, eu não consigo entender, olhar para Cristo sem olhar com um olhar de um aprendiz, de um discípulo de Cristo. Todos os gestos, as falas, as palavras, tudo que Jesus fez, eu creio que fez para o nosso ensino. E se Jesus, todas as vezes que se relacionava com o Pai, publicamente, ele olhava para o céu e fazia a menção de que Deus está superior a nós, seres humanos, também nós precisamos entender e aprender com essa atitude de Jesus. Olhar para cima. Não era só hábito de Jesus de olhar para cima, mas também tinha o objetivo de nos ensinar em suas palavras, em seus atos, em seus gestos. Olhar para cima remete sempre à submissão à vontade de Deus. Estar submisso a uma missão que foi nos dada enquanto servos do Senhor para vivermos nessa terra, mas não presos à missão somente dessa terra numa perspectiva terrena, mas numa perspectiva eterna. João capítulo 17, versículo 1, Jesus diz no texto que levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a minha hora. Glorifica o teu Filho para que o teu Filho glorifique a ti. No momento crucial da vida de Cristo, que antecedia a sua crucificação, Jesus olha para os céus e diz: Pai, é chegada a minha hora, ou seja, a tua vontade está sendo feita na minha vida. Nesse momento crucial da vida dele, ele olha para o céu. E eu digo hoje para você que está ouvindo essa mensagem, você precisa fazer o mesmo. Nos momentos mais difíceis da sua vida, nos momentos mais complicados da sua vida, você precisa olhar para o céu, olhar por uma outra perspectiva, fora da perspectiva terrena. Por mais difícil que você esteja vivendo, por mais complicado que esteja a situação que você está vivendo hoje, olhe para cima. Faça como o nosso Cristo, olhe para o Senhor. Senhor, qual a tua vontade para a minha vida? Atos capítulo 1, versículo 10, diz a palavra de Deus que todos aqueles após a ascensão de Cristo, estando com os olhos fitos no céu, olhando para cima, fitos no céu, Jesus disse a eles assim: ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Lucas capítulo 24, versículo 49. O que quer dizer olhar para o céu, olhar para o alto? Quando nós olhamos para o alto, nós podemos entender que temos uma esperança, além daquela que é nos colocada neste mundo terreno. Olhar para o alto significa estarmos submissos à vontade de Deus para a nossa vida. Olharmos para o alto significa sairmos de uma perspectiva humana para entrarmos numa perspectiva celestial, somos de outro reino. Irmãos, eu não estou dizendo que devemos abandonar a nossa vida terrena, mas que a nossa vida terrena não seja superior à nossa vida espiritual. Estamos neste mundo de momento, de passagem. As mensagens pregadas precisam ser faladas de uma outra perspectiva, que é a mesma perspectiva que Cristo pregava. A igreja precisa despertar, nós precisamos despertar, nós precisamos de mensagens como esta, às vezes, para pararmos o que nós estamos fazendo e meditarmos qual tem sido a nossa atitude, para onde você tem olhado, em que perspectiva você tem vivido, como está a sua vida, como tem sido os seus dias nesses dias. Alguns podem até dizer: pastor, minha vida está de cabeça para baixo. E sabe o que eu vou dizer para você nessa manhã, para terminar essa mensagem? Às vezes Deus deixa a sua vida virá-lo de cabeça para baixo. Isso às vezes, e eu posso até entender que em todas as vezes, quando não há a sua intervenção, a sua desobediência, às vezes Deus permite que a sua vida seja virada de cabeça para baixo. Sabe por quê? Porque Ele quer que você aprenda a viver olhando para cima. Essa é uma boa frase para você colocar aí nas suas redes sociais. Às vezes Deus permite você estar vivendo os tempos de hoje, uma vida de cabeça para baixo, para que você entenda e aprenda a viver olhando para cima, de cabeça para cima. Aquela mulher foi curada e diz a palavra de Deus que imediatamente ela saiu glorificando o nome do Senhor. Que essa seja a nossa
vida neste dia. Que essa mensagem venha trazer para você exatamente o que trouxe para essa mulher. Viva em outra perspectiva, viva no outro mundo, numa outra relação com Deus. Deus está superior a tudo isso que nós vivemos. Eu espero que essa mensagem tenha chegado para você no momento oportuno, que ela tenha causado no teu coração o impacto que causou no meu, e que o Senhor nos abençoe como igreja, como servos do Senhor, nesses dias em que antecedem a volta do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Recebe essa palavra com amor no coração. Recebe essa palavra com encorajamento para a tua vida, para que você consiga passar por as dificuldades que você está passando, olhando para o alto, olhando para o Senhor. É Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Agradecemos ao Senhor por esta palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, abençoa esse meu irmão querido que ouviu essa mensagem agora. Que ela agora, nesse instante, comece a produzir frutos nesse coração. Que haja, Senhor, Pai, entendimento da perspectiva pelo qual nós queremos e devemos viver, que é uma perspectiva fora dessa perspectiva terrena. Pai, nós queremos fazer a Tua vontade e que ela seja boa, perfeita, agradável nas nossas vidas. Ajuda-nos a termos essa visão, olhar para o alto, olhar para o Senhor e nos ampararmos e cuidarmos, ó Pai, para que as coisas dessa terra não nos distraiam e não nos façam viver nessa perspectiva. Te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus, de agora e para todo sempre. Amém e amém. Amém, meu irmão. Se você deseja estar conosco nos nossos cultos presenciais, todos os domingos à noite nós estaremos reunidos ali na Igreja do Nazareno do Castelo, na Avenida Andrade Neves, em Campinas. E você precisa, antes de tudo, fazer a sua inscrição para estar presencialmente conosco lá. Temos um tempo de estarmos presencialmente apenas com 40% da capacidade de público na nossa igreja. Então, se você tem o desejo de estar conosco presencialmente, esteja lá para que possamos nos reencontrar, nos rever e adorarmos o Senhor junto naquele lugar. Você que vai ficar em casa, você que ainda não tem a opção de estar lá, você que ainda não se sente seguro, não há problema. Os nossos cultos continuarão nas redes sociais, nos acompanhe nas redes sociais, compartilhe essas mensagens que você tem recebido e seja abençoado pelo Senhor igualmente. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até mais.